Boa noite. Câmara de Vereadores analisa recebimento de área para prolongar rua no loteamento Canaã. Contornando esse loteamento há uma rua, que o terreno é de propriedade deles, eles doam a quantia necessária, fazem a rua, fazem a infraestrutura da rua e o município coloca no patrimônio e registra. Vilmar Silva de Souza é eternizado com nome de rua no loteamento Parque da Cidade. Mais um projeto nosso de nomenclatura aprovado por unanimidade, homenageando aí o seu Vilmar de Souza, popularmente conhecido como o Scuba, do bairro José Alexandre Zac, um dos primeiros moradores, um dos primeiros empreendedores que lá abriu o seu mercado, dando oportunidade, condições e ajudando no crescimento daquele bairro. Moção de apoio ao projeto que dispõe da garantia de benefícios previdenciários para mulheres vítimas de violência doméstica é aprovado no Legislativo. Esse projeto é muito importante porque a Lei Maria da Penha dispõe que a mulher, quando sofre violência e precisa se afastar do trabalho, que a lei garante 6 meses de afastamento, até 6 meses, que a mulher continue recebendo o salário do que ela recebe do trabalho. Aí nós tínhamos uma grande discussão, de repente se a mulher fica 6 meses afastada, quem é que deveria pagar esse salário? Projeto que institui a Semana Municipal de Prevenção de Doenças Renais é aprovado em sessão plenária. O objetivo da proposição é levar conhecimento e destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, através de ações educativas e também aprimorar políticas públicas direcionadas à saúde renal. Médica nefrologista alerta para diagnóstico precoce de doença renal como forma de prevenir complicações graves. E como que a gente faz para descobrir precocemente? As pessoas deveriam pedir a seus médicos para dosar uma creatinina no sangue. É um exame simples, um exame feito por vários laboratórios, barato, e ele nos dá uma ideia da saúde renal. Através de um exame de creatinina, um exame de urina, a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo com os rins. O Jornal da Câmara está começando. O projeto de lei número 56 acabou de passar pela pauta de discussão da agenda legislativa. O texto autoriza o Poder Executivo a receber a doação de uma área no loteamento Canaã para o prolongamento da rua Ivone Chaves Ortiz. A justificativa com o vereador Wilson Liu. O loteador ele oferece o terreno e o serviço, faz a rua, deixa completinho. O serviço do município é acolher a doação, colocar no patrimônio e legalizar isso, só. Eles fizeram todo o loteamento, fizeram todo o desenho das quadras, fizeram o arruamento no loteamento e aí contornando esse loteamento há uma rua, que o terreno é de propriedade deles, eles doam a quantia necessária, fazem a rua, fazem a infraestrutura da rua e o município coloca no patrimônio e registra. Quem ganha são os moradores. Vai valorizar muito o empreendimento, vai estar valorizando muito os imóveis que vão ser atingidos e para a mobilidade nem se fala, porque essa rua ela vai prolongar, vai contornar esse novo loteamento e vai ligar com a rodovia do Trigo. Então, para toda a questão da mobilidade daquele grande bairro vai ser importante e a valorização das pessoas que vão ter um acesso mais tranquilo para acessar os seus imóveis. É de grande interesse social isso, então por isso a gente pediu para os vereadores analisarem com tranquilidade isso e aprovarmos este projeto. O Jornal da Câmara apresenta agora o projeto votado na segunda sessão plenária desta semana. Era de autoria do vereador Evandro Meirelles o projeto de lei que denomina de Vilmar Silva de Souza a Rua 20 do loteamento Parque da Cidade. Os familiares acompanharam a aprovação unânime da matéria. Mais um projeto nosso de nomenclatura aprovado por unanimidade, homenageando aí o seu Vilmar de Souza, popularmente conhecido como o Scuba, do bairro José Alexandre Zac, um dos primeiros moradores, um dos primeiros empreendedores que lá abriu o seu mercado, dando oportunidade, condições e ajudando no crescimento daquele bairro. Então, sentimos muito orgulhosos de fazer esta homenagem a essa pessoa tão querida pela nossa comunidade, um homem que apoiava o esporte através de iniciativas de organizar
campeonatos de futebol 7, futebol 11, fundar também times de futebol, 13 de abril, Fluminense. Então, assim, ele tem um legado muito grande no bairro José Alexandre Záquia e hoje estamos aí imortalizando este nome na nossa cidade, né, o seu Vilmar de Souza, popularmente conhecido como Escuba, com um nome de rua. É uma homenagem muito bonita, importante, pela pessoa que ele foi, um pai muito presente, lutou muito pelo bairro, desde o começo até o fim da vida dele, um dos primeiros moradores. Eu acho muito importante dar parabéns para o vereador Evandro, que foi o autor dessa lei. Parabéns mesmo, muito emocionado mesmo, muito bom mesmo. O que me tem muita lembrança dele é a batalha dele no dia a dia, a luta dele para ir trabalhar, para se dedicar para as pessoas, para a família, para todo mundo, inclusive para o bairro. Muitas vezes se ausentava da família para lutar pelo sindicato, que ele gostava muito, e muitas vezes pelo bairro, pelo 13 de abril, pelo Fluminense. Essa era a vida dele, que ele sempre gostou de fazer, do primeiro dia que ele botou o pé no bairro até o último dia de vida dele. Foi aprovado durante a ordem do dia a moção de apoio de autoria da vereadora Eva Valéria Lorenzato, referente ao projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que dispõe da garantia de benefício previdenciário para mulheres vítimas de violência doméstica. O referido projeto prevê o pagamento à mulher do auxílio por incapacidade temporária por período de até 6 meses, quando comprovada violência doméstica e familiar, sendo desnecessária perícia médica junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso, você sabe que eu, na questão do enfrentamento à violência doméstica, tenho um trabalho já de décadas aqui em Passo Fundo, né? E, para nossa alegria, a deputada Denise Pessoa, que foi vereadora de 4 mandatos, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que se elegeu agora no último pleito, deputada federal, protocolou seu primeiro projeto de lei justamente tratando da vida das mulheres vítimas de violência. E esse projeto é muito importante porque a Lei Maria da Penha dispõe que a mulher, quando sofre violência e precisa se afastar do trabalho, que a lei garante 6 meses de afastamento, né, até 6 meses, que a mulher continue recebendo o salário do que ela recebe do trabalho. Aí nós tínhamos uma grande discussão. Tá, de repente se a mulher fica 6 meses afastada, quem é que deveria pagar esse salário? Se nós formos analisar pelo lado do empregador, para ele é difícil muitas vezes, principalmente o pequeno empregador, que ele não consegue deixar a sua funcionária afastada 6 meses e pagando o salário. Mas, por outro lado, também a gente sabe que existe uma discriminação muito grande, porque as empresas acabam evitando a contratação de mulheres porque sabem, né, dessa lei e o que pode acarretar de dificuldades financeiras na empresa. Então, esse projeto de lei visa o quê? Obrigar o INSS, a partir do momento que a mulher tem que se afastar do trabalho, o INSS, sem que a mulher seja obrigada a passar por perícia, ela comprovou o afastamento, imediatamente o INSS garanta a continuidade do pagamento do salário das mulheres vítimas de violência. Então, se nós conseguirmos aprovar esse projeto, será um grande avanço na qualidade de vida dessas mulheres que, por esse período, esses meses que ela tem que se afastar do seu trabalho, muitas vezes porque o agressor ameaça ela de morte, né? Pode prejudicar, inclusive, a vida laboral, né? A vida do seu local de trabalho, né? As pessoas acabam correndo risco de vida. Então, toda a sociedade quer também dar esse apoio para a mulher, que ela consiga garantir dignidade até resolver essas questões, muitas vezes judiciais, né? As medidas protetivas, né? O processo judicial contra o agressor. Então, que bom que seja aprovado e, para nossa satisfação e alegria, hoje aprovamos aqui a moção de apoio, que agora vai ser encaminhada pela Casa, né, para o Congresso Nacional. Por isso aí demonstra o quê? Que os nossos vereadores, infelizmente não foi a maioria, né? 2 votos de 2 vereadores foram contrários a essa moção, mas a maioria dos vereadores aqui aprovaram e querem sim que esse projeto seja aprovado lá no Congresso Nacional, para que essas mulheres tenham efetivado mais uma garantia da Lei Maria da Penha contra a violência doméstica. E depois do intervalo,
Projeto que institui a Semana de Prevenção de Doenças Renais é aprovado na Câmara e a médica Fabiana Piovesan fala sobre os cuidados que devemos ter com os nossos rins. Nós já voltamos. Você sabe o que são as comissões especiais? As comissões especiais são constituídas por resolução de plenário, aprovada pela maioria absoluta dos vereadores, e destinam-se à análise de proposta de emenda à lei orgânica, a alteração do regimento interno da Câmara, matéria considerada relevante ou excepcional. Atualmente estão em andamento na Câmara Municipal 2 comissões temporárias especiais, sendo ela a Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro. Não pode ser criada uma comissão especial para o estudo de matéria que possa ser submetida à consideração específica de uma comissão permanente, salvo quando essa considerar conveniente a criação daquela, ouvido, no último caso, o Colégio de Líderes. O projeto de resolução para a criação de comissão especial deve ser subscrito por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, indicando o seu objeto, a forma de composição e o tempo de duração. O referido projeto deve ser distribuído à comissão permanente que tenha atribuição para a análise da matéria a ser estudada pela comissão especial, para que se manifeste a respeito. A comissão especial deve ser instalada em até 5 dias úteis, depois de definida a sua composição, o que deverá ocorrer em até 15 dias úteis contados da entrada em vigor da resolução que a constituir, e o prazo de duração será contado a partir da sua instalação. Não podem funcionar simultaneamente mais de 3 comissões especiais, exceto para análise de proposta à emenda da lei orgânica e alterações do regimento interno da Câmara. Nenhuma comissão especial pode ser criada faltando menos de 90 dias para o término da legislatura, quando todas as comissões especiais são consideradas extintas, ainda que sem um parecer final. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Foi aprovado na Câmara o projeto de lei de autoria do vereador Leandro Rosso, que institui a Semana Municipal de Prevenção de Doenças Renais. O evento será incluído no calendário oficial de eventos de Passo Fundo. O objetivo da proposição é levar conhecimento e destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, através de ações educativas e também aprimorar políticas públicas direcionadas à saúde renal. Esse projeto partiu de uma assessoria minha, que teve um relato da família, né, que não teve um processo de prevenção. E casualmente, quando eu apresentei agora na tribuna, um colega também, né, ele perdeu o pai por não ter ações de prevenção. Então a ideia surgiu, pois os casos vêm aumentando a nível nacional, estadual e também municipal, né? Então aqui nós já tivemos 2 relatos. Então a ideia surgiu de ações, né, de conscientização, prevenção e campanhas educativas, né? A ideia do projeto é bem prática, eu vou ler aqui os artigos. Promover o conhecimento social sobre doenças renais e as formas de prevenção. Estimular ações educativas por parte das instituições públicas e dos diversos segmentos sociais que envolvam a prevenção. Difundir os conhecimentos científicos relacionados às doenças renais, como prevenção, diagnóstico e tratamento, para reduzir a mortalidade associada a essa doença. Elaborar e aprimorar políticas públicas direcionadas à promoção, manutenção e recuperação da saúde renal. E por último, né, lembrar a importância da saúde renal na vida das pessoas. Então a ideia do projeto, o princípio, na verdade, é que as pessoas se cuidem, procurem seus médicos, o poder público, nossas instituições estarão realizando ações preventivas, educativas, mas o cidadão tem que fazer a sua parte. A médica nefrologista Fabiana Piovesan alerta para os cuidados com os rins.
Destaca a importância do diagnóstico precoce, como evitar complicações graves e fala sobre doação e transplante. 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre com doença renal e os números não param de crescer, inclusive em Passo Fundo. A Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que até o ano de 2040, a insuficiência renal crônica seja a 5ª maior causa de mortes em todo o mundo. É extremamente prevalente a doença renal e o grande problema dela é que ela é silenciosa. Então hoje, aproximadamente 11% dos indivíduos no Brasil, da população brasileira, tem doença renal crônica e muitas vezes desconhece isso. Nós temos 140 mil pacientes em diálise hoje no Brasil. E vocês imaginam que mais de 50 mil pacientes estão esperando um transplante renal. Muitas dessas pessoas teriam doença renal que poderia ser evitado, a ida para hemodiálise ou para diálise peritoneal. Porque se elas descobrissem precocemente a doença renal. E como que a gente faz para descobrir precocemente? As pessoas deveriam pedir a seus médicos para dosar uma creatinina no sangue. É um exame simples, um exame feito por vários laboratórios, barato, e ele nos dá uma ideia da saúde renal. Através de um exame de creatinina, um exame de urina, a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo com os rins. Existem doenças que levam muito rapidamente à perda de função renal, como a pressão alta e o diabetes mellitus, que são doenças extremamente comuns na população. Então, indivíduos que têm diabetes, indivíduos que têm pressão alta, devem sim fazer a dosagem de creatinina e o exame de urina. Outra medida importante é a gente cuidar do uso dos medicamentos. Nós sabemos que alguns medicamentos pioram muito a função renal, como o uso dos anti-inflamatórios. Então é uma cultura relativamente comum a nossa, o indivíduo tem uma dor, vai até a farmácia, compra um anti-inflamatório e toma. Essa cultura é muito ruim do ponto de vista de dano renal, porque esse uso regular de anti-inflamatório pode levar à perda de função renal cronicamente, sim. Então nós temos que evitar o uso dessas medicações. Os cálculos renais, ou famosos pedras nos rins, normalmente a gente tem uma predisposição genética. A gente já tem algum familiar ou a gente traz esse gene que facilita a formação de cálculos renais. O que nós fazemos, nós médicos? A gente investiga o porquê o indivíduo está fazendo pedra. Então, nós fizemos avaliação metabólica, onde a gente descobre se o cálculo é de cálcio, se é de ácido úrico, o que está acontecendo, qual é o distúrbio do organismo que leva à formação de pedras. E desta forma, a gente pode fazer o tratamento, a prevenção, muitas vezes só com dieta, com alteração alimentar, outras vezes a gente precisa de medicação para evitar a formação de cálculos. Realmente ter cálculos é muito ruim, por quê? Porque é doloroso quando ele vai sair, cálculos em número muito grandes podem levar à perda de função renal, muitas vezes o indivíduo tem que se submeter a procedimento cirúrgico para retirada dessas pedras. Então o indivíduo que tem cálculo, ele deve evitar comer com muito sal, a gente sabe que o sódio ajuda muito na formação das pedras, ingerir água num volume adequado durante o dia, e fazer a investigação metabólica, o porquê que está fazendo pedras. Todo indivíduo que vai para hemodiálise ou para diálise peritoneal, ou seja, terapia renal substitutiva, que precisa repor a sua função renal, esse indivíduo pode ser candidato a ir para o transplante. Na fila de transplante renal, então a gente tem dois tipos de doadores. Tem o indivíduo que tem um primo, um irmão, o pai e a mãe que querem doar, que a gente chama de doador vivo relacionado, ou o indivíduo vai para uma lista de espera de doador com morte cerebral. Nós tivemos um período bastante crítico, que foi a pandemia. Isso reduziu muito as doações, reduziu muito a oferta de órgãos. Então a gente teve uma estagnação na lista do transplante. A gente teve realmente um regresso do número de transplantes que nós viemos fazendo. Isso parece agora que está começando a voltar a uma normalidade em virtude do arrefecimento da pandemia. Outra coisa importante das pessoas sempre discutirem, que eu falo que é muito desinformação, é quem é o doador.
né? Quem pode ser doador de órgãos? Então, na verdade, o indivíduo, para ser doador, a família precisa autorizar. Independente de estar escrito na minha carteirinha, sou doador, a família é quem autoriza a doação. Essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Assista a seguir a reprise da sessão plenária de ontem e logo após, Câmara Mulher. Uma ótima noite a todos.